Dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão, diz um ditado popular muito conhecido. Essa é uma verdade para aquelas pessoas que não planejam, não se organizam financeiramente e não controlam seus gastos. A vida financeira de uma família é muito importante e requer cuidados especiais para o bom andamento e harmonia do lar. Família e crise financeira. Esse é o título do estudo de hoje. Eu sou o pastor Fábio, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu espero que você esteja bem. Por gentileza, pegue sua Bíblia. Vamos fazer a leitura do texto bíblico que norteia e que nos inspira neste estudo. Gênesis capítulo 41, dos versos 37 até os 57. Diz assim a palavra de Deus. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem. E clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Verso 44. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José juntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, José juntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo, deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Versículo 55. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. Por fim, verso 57, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Assim, o nosso objetivo com o texto bíblico de hoje é aprender com José atitudes importantes para superar dificuldades financeiras. E aqui eu já quero dar uma dica. Durante o estudo, nós veremos várias referências bíblicas relacionadas. E você pode ir pausando o vídeo com a sua Bíblia do lado e conferindo
uma por uma. Bom, nós vamos começar então com compreendendo o texto, na sequência a segunda parte, vivendo a palavra, e por último, a conclusão. Para iniciarmos, a história de José é bastante conhecida. Depois de se envolver num conflito familiar, do qual ele nem tinha culpa, ele acabou sendo vendido por seus irmãos para um mercador de escravos, indo parar no Egito. Ali, após anos de muita provação e sempre sob os cuidados de Deus, ele acabou tendo a sua história modificada quando foi convocado para interpretar um sonho de Faraó. E em sua interpretação, José anunciou que 7 anos de prosperidade viriam sobre a terra do Egito. Mas após esse período, 7 anos de grande fome também alcançariam a terra. E o ápice dessa história se dá no momento em que José orienta Faraó a colocar alguém prudente e sábio para administrar todos os recursos do Egito. E assim, economizar o suficiente para prover reservas para os anos de fome que viriam. E por esse sábio conselho, Faraó nomeou José como governador do Egito, e assim pôde sobreviver aos anos terríveis que vieram durante o seu reinado. José administrou muito bem os recursos que tinha, e por intermédio dele, Deus abençoou aquela nação e todos os demais povos, pois a fome havia atingido todo o mundo conhecido da época, e todos puderam comprar mantimentos no Egito. Até a família de José foi beneficiada, pois sendo também atingida pela fome, foram ao Egito em busca de alimento. Agora, querido, querida, segunda parte do nosso estudo, Vivendo a Palavra. Olha, falar de finanças em relação à família é sempre um tema bastante complicado. Porque cada família tem suas necessidades próprias, além das eventualidades. E por que não dizer escolhas e desejos, que nem sempre são tão importantes, mas geralmente responsáveis por parte dos nossos problemas financeiros. A função de José era encontrar caminhos de sobrevivência para o Egito, diante dos tempos de escassez que se aproximavam. Deus concedeu a ele sabedoria, discernimento e prudência, para que ele pudesse realizar esta tarefa desafiadora. E essas 3 características que se destacaram na vida deste servo de Deus também servem para mim e para você, servem para nós, quando enfrentamos tempos difíceis em nossa vida financeira. Vamos ver algumas atitudes de José? A primeira atitude dele foi fazer um levantamento de todos os recursos que ele possuía. Versículo 46. Antes de tomar qualquer providência ou decisão, José teve a sensatez de conhecer a real situação em que se encontrava o Egito naquele momento. Era como se ele dissesse o seguinte: já que eu vou administrar tudo isso, deixe-me ver quanta terra possuímos, em quantas podemos plantar, quantos homens temos para fazer esse serviço, qual será o retorno de cada plantio, quantos grãos precisamos para nos manter e quantos poderemos economizar. Olha quantas questões José analisou. E diante de situações complicadas em nossa vida financeira, fazer um levantamento dos recursos que possuímos, bem como das despesas e dívidas, olha, tenha certeza, pode ajudar bastante a melhorar, a organizar o seu futuro. E a segunda atitude de José foi fazer um planejamento. Versículos 48 e 49. José precisou guardar o suficiente para 7 anos. E para não errar o cálculo, ele se preveniu e guardou mais. Sabiamente economizou o que sobrava, pensando no futuro, onde poderiam faltar esses recursos. E essa prudência o levou a abrir seus celeiros em tempo oportuno e vender do que tinha sem ter medo de que lhe faltasse depois. É certo
que diante das crises financeiras, a insegurança sempre surge em nosso caminho. Basta aumentar os preços dos remédios, do aluguel, da mensalidade da escola, do plano de saúde, dos alimentos, da conta de luz ou água, que as nossas preocupações com as despesas aumentam também. E se surge o desemprego, então, nem se fala. Muito mais do que ficarmos em oração, a palavra de Deus nos orienta a agirmos com prudência, sabedoria e cautela. Então, são 3 características fundamentais para as nossas vidas, em todos os tempos, seja em tempos de fartura ou em tempos de escassez. É importante nós nos portarmos com esses princípios para evitarmos surpresas desagradáveis depois. Então, grave aí: prudência, sabedoria e cautela. E assim, para nós concluirmos, lidar com os problemas financeiros da família não tem a ver com o eu, mas sim com o nós. Toda família precisa estar ciente de suas necessidades e principalmente das dificuldades. Estabelecer um diálogo em que se oriente sobre a participação de todas as pessoas é muito importante para encontrar possíveis soluções. E lembre-se do exemplo a ser dado para os seus filhos, para as suas filhas. Ensine-os desde cedo a pensar na vida financeira e mostre a importância da economia e de não fazer gastos sem antes refletir sobre sua real necessidade. E para ajudar, você pode manter um plano financeiro. A maioria das pessoas acredita que seus problemas financeiros resultam delas não ganharem o suficiente. Mas é preciso levar em consideração que muitas vezes o problema não é o quanto ganham, e sim como administram o que ganham. Então, ore a Deus para te abençoar nas finanças. Faça um levantamento de todos os seus recursos e faça um planejamento financeiro. Na vida cristã, prosperidade financeira depende de 3 coisas. Marque aí. Primeiro, trabalho. Depois, fidelidade a Deus. E boa administração financeira. É um tripé. Precisa os 3 fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano, para termos uma vida financeira abençoada. E agora eu quero saber a sua opinião, meu irmão e minha irmã. Qual é a principal causa de problemas financeiros nas famílias? O quanto ganham ou como administram o que ganham? Deixe aí nos comentários e comente a sua escolha, a sua percepção. Eu aguardo você. E para o nosso próximo encontro, superando os processos de perdas na família. Vamos estudar também sobre estas situações que todas as famílias estão sujeitas a passar. Como lidar com isso, como superar esses momentos de dificuldade. Eu espero que você tenha gostado, curta, comente, compartilhe, abençoe a sua família, os seus amigos e nós nos encontramos no nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Um forte abraço para você, em nome de Jesus.